primeira leitura de hoje, Momento de Renovação, ditado por espíritos diversos, psicografado por Divaldo Franco. A arte de doar. Quando ofertamos, possuímos. Quando recebemos, tomamos-nos devedores. A felicidade em poder repartir é sempre maior do que aquela que convida a acumular quando o próximo tem carência. A semente que se nega a sucumbir na terra para desdobrar-se em vida morre na inutilidade. Todavia, a que perece, esmagada no solo, revive com exuberância. Toda doação é uma sementeira para o futuro, que a vida se encarrega de multiplicar. Há moedas esquecidas que se podem tornar dádiva de importância, tais como a hospitalidade fraternal, a expressão de cortesia, os gestos de amizade, a participação no sofrimento alheio, o sorriso gentil, que não custam dinheiro e em certos momentos são mais valiosos do que ele. A caridade que se converte em triunfo pessoal naquele que a recebe é sempre luz inapagável na vida de quem a pratica. Vive com otimismo na confiança integral em Deus e distribui alegria por onde passes. Não deixes ninguém afastar-se de ti sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz de tua vida. Quem se aproximou de Jesus nunca mais foi o mesmo, jamais o esqueceu. Joana de Ângeles. Muito bem, Sr. Fernando. Podemos fazer a prece inicial, Sr. Fernando? Que a paz de Deus, Jesus, nosso Mestre amado, possa estar presente no coração, no sentimento de todos, nós aqui que se encontramos nesse lar de caridade geral, seja espírito reencarnado ou desencarnado, que nós possamos nos unir com nossos pensamentos, com as nossas condições espirituais de cada um, num só objetivo, para o caminho do amor, para o caminho da fé e da bondade. Deus, sei que nós só pedimos e às vezes pouco fazemos, mas pedimos, Deus, pelo nosso planeta Terra, que nós, seres habitantes, que aqui nos encontramos, nessa oportunidade da nossa reencarnação, que todos os homens possam voltar para o seu pensamento do bem, do amor, da fé e da bondade. Sabemos, Deus, que a ambição, o egoísmo, a maldade ainda se encontra muito presente no ser humano. Mas te pedimos, muito obrigado por tudo que vós tens nos dado essa oportunidade, pelas dores, principalmente, que nos faz a gente pensar, decidir o caminho do bem, do amor, da fé e da bondade. Muito obrigado. Que possamos passar a palavra ao nosso irmão que dirige o trabalho na manhã de hoje, nessa casa, que é assim seja. Sim, sim. Obrigado, Sr. Fernando. Aí nós vamos dividindo aqui, né, as tarefas aqui na manhã de hoje, e aí o Elfo vai fazer a leitura do Livro dos Espíritos, por favor, tá, Elfo?
Então vamos à leitura de O Livro do Espírito, parte 2, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal, a questão número 399. A pergunta: sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vista ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Hein, Elfo? Seria bom dar uma paradinha para só falar a resposta e não entrar na parte da dissertação do Kardec, que aí cada um particularmente pode ver em casa. Faz uma revisão. Senão vai ficar muito extenso. É uma pergunta muito comprida também, de novo, né? Lê só a resposta. A resposta dos espíritos, o comentário de Allan Kardec. Deixa eu fazer a leitura em casa. Só a primeira estrofe? Só a primeira parte aí da resposta. Então, parte da resposta. Muito a miúdo é impossível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas porque passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo toca ao futuro. Então, aí, a sequência é o comentário de Allan Kardec, é o complemento, né, de Allan Kardec, e a gente já tem esse complemento do livro Filosofia, por Ramatiz. Não, ele coloca... Para evitar aquela questão 394, lembra? Longa, ficou longa. É boa. Ele coloca ali que frequentemente a gente não tem essa percepção por estar inserido aqui nesse mundo material e dar atenção ao dia a dia e não trabalha muito essa introspecção de nós mesmos para olhar os nossos sentimentos, a reação interna nossa e interagir no externo, né? O senhor Fernando, até na prece ali, ele fez essa colocação. Já estava programado para isso. Vamos ver aqui mais ou menos. A parte lá no final. Então vamos lá. Vicissitudes da vida, necessidades da vida. É referente à questão 399. Né? Então vamos ver aqui a posição do livro é Filosofia Espírita, ditado por o Espírito Milanês e psicografado por João Nunes Maia. Então, lição 42. As vicissitudes da vida podem nos dar uma ideia do que fomos no passado. Os acontecimentos naturais nos nossos caminhos vêm, por força da lei divina, nos mostrar, pela força da justiça, o que haveremos de reparar. O nosso maior interesse não é recordar o passado, é sentir que Deus é amor e justiça e nunca exigirá que seus filhos paguem o que não devem na contabilidade divina. Tudo é um processo espiritual para a educação dos nossos sentimentos ou despertamento das nossas qualidades espirituais. A natureza é sábia e não erra o caminho por onde deve trilhar. Quando ocorre algum acontecimento conosco, basta meditarmos um pouco e logo atingiremos a procedência do fato. A doutrina dos espíritos ser-nos-á de grande valia em todas as atividades espirituais. Ela é conselheira firme em nossos passos e nos dá forças novas
para a devida correção na nossa personalidade. O que se chama de azar na vida está sendo impulsionado por forças invisíveis capazes de nos levar à felicidade. Se não nos lembrarmos do passado, é por força da lei que nos protege. As lembranças vivas na nossa consciência, pela evolução que atingimos, nos prejudicará. Somente mais tarde alcançaremos a consciência de todos os fatos na gradação do tempo que nos aprimora. Interessante, né, que assim, para nós, né, não vou dizer que não é permitido, né, mas depois que você toma conhecimento, né, da lei da reencarnação, né, você para de questionar tanto, né, os reveses, as dificuldades que surgem. A gente não tem que aceitar passivamente, né, baixar a cabeça, mas assim, você sabe que é justo aquilo ali, né? Mesmo que você fique chateado, pô, é justo isso aí, cara, eu não posso. Agora, cara, você vê um negócio aí muito interessante agora, cara. Como é que a tua vida começa a mudar? Eu pensava muito nisso, azar e sorte. Esse negócio já ficou para trás. Cara, eu vivia em torno quando você é comum, tá no mundo lá fora, basicamente, você faz o dogma da tua vida entre azar e sorte. Isso aí passa. Isso aí, você volta pra gente, parece, né? Mas eu esqueci isso, cara. Esse maniqueísmo de azar e sorte, de o mal e o bem, isso aí são situações que colocam como realidade e a gente adota por falta disso mesmo, de estudar a si próprio, de entender qual é meu interesse nessa convém, muitas vezes. Convém. A gente tem essa necessidade de se dar bem, de querer o de melhor, em detrimento se o outro vai se arrebentar ou não. Isso aí a gente ignora. Negócio, farinha pouca, meu pirão primeiro. Aquela história que o Valdemir sempre coloca do avião. A sorte é que eu perdi. Aí os 200 e pouco que estavam lá dentro do carro. Segue-se daí que todos temos os mesmos direitos, ressalvando-se os deveres nos quais somos obrigados a pensar. Nada existe na vida como regra absoluta, em si tirando Deus, porque Ele é, pela sua condição, verdadeiramente absoluto e único. É interessante isso aqui pela postagem lá do seu Fernando, aquele vídeo lá do que é Deus. Não foi você que postou? É muito interessante ali. Tem uma visão mais evangélica de Deus, né? Não, sabe por causa de quê? Porque foi ali, aquela mensagem é do grupo espírita que eu participo do grupo. Não foi da Bahia. Não, sim. Aí eu falei, sabe por causa de quê? O que você vê, por prestar bem atenção na mensagem dele, está inserido na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Sim, mas ele não posiciona. Não, mas ele não pôs mas a mensagem, dá para entender que ele fala muito dos versículos da Bíblia, por isso que eu falei de evangélico, entendeu? Mas só que é o seguinte, aquilo ali é menor. Sabe por quê? Quando a gente fica questionando Deus, e se eu não existir? Eu que eu digo, minha consciência, o eu total. Quem é Deus? Nada. Porque tudo parte da perspectiva de mim. Se eu não tenho posição, nada mais existe. Deus passa a ser secundário, pequeno, menor. Agora, quando a gente entende que Deus está dentro de mim, que eu sou Deus, a coisa modifica. Essa perspectiva toda tem um ganho secundário também, porque tudo inicia de mim, mas entendendo que eu sou eterno e que o sofrimento é o egoísmo em não saber compartilhar as coisas
de uma forma coletiva. A doutrina espírita te insere nessa visão, mas aquela forma ali não insere essa visão. É por isso que eu falei que é uma visão mais evangélica, sem perscrutar o lado essencial do ser. Se eu não pensar, nada vale a pena. Penso, logo existe. Só existe. Porque tudo inicia de mim. Se eu deixar de existir, nada mais tem mais razão. É verdade. Quer dizer, questionar Deus, que isso, aquilo, sem você ter essa perspectiva. E se eu acabar? Nada vale a pena. Mas aí é que está o objetivo da mensagem, é essa mesmo. Cada um interpreta da sua maneira, entende da sua maneira. Não que às vezes muitas coisas que às vezes eu boto ali, não estou concordando não. Eu quero ver a opinião de outras pessoas. Importante isso. É isso, entendeu? Agora em discussão. Que às vezes muitas coisas ali eu já botei, eu não concordei, mas por exemplo, você uma vez botou até a resposta, aí que eu fui entender aquela mensagem. Então, em se tirando Deus, porque Ele é, pela sua condição, verdadeiramente absoluto e único, Deus já está consolidado, nós estamos no caminho. É por isso que Ele está dizendo, se tirando Deus, e não colocando essa ideia de que só Deus é eterno, só Deus é antes do início e depois do fim, porque Ele é atemporal, é isso, aquilo que entra na discussão do vídeo. Né? Ele falou da primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos, ali já fechou tudo, né, cara? A gente Foi o que eu entendi isso, entendeu? No nosso alcance. Foi o que eu entendi, eu falei assim, não, pai, está entrando na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, dentro da interpretação dele, mas foi o que eu entendi. Eu não sei se eu mandei para você alguma coisa que eu li no UOL essa semana, falando da matéria e da antimatéria, não, né, dos universos paralelos. Não, né? não. Então, quando tu lê aquilo ali, cara, você fica, sabe, a coisa é fantástica. A gente não sabe nada. Nós não sabemos nada. A gente está ainda... Não chegamos nem no ABC do conhecimento. A gente ainda não conhece nem a si mesmo. Né? O espírito, em muitos casos, escolhe as provas porque deve passar no plano da terra e, ao ingressar nela, torna-se inconsciente do passado, porém não perde a consciência realmente. Ele adormece por um pouco para dar condições melhores à alma, de preparo e de coragem para as lutas que deve travar consigo. Se nos caminhos da alma tudo estivesse prontinho para ela, o mundo não seria escola. Temos de estudar, passar por provas e tornar a passar quantas vezes forem necessárias para o devido departamento espiritual. Esse processo sublima a vida e dá condições ao espírito de se sentirem felizes, porque trabalharam para a sua felicidade. É qual o trabalhador que se faz digno do seu salário. Aí eu, no meu orgulho ignorante, né? Pô, que legal você conquistar por mérito, né? Não vem nada dado de mão beijada, né? Então é daí que surge essa discussão, né? Deus deixou tudo pronto, agora nós é que temos que saber utilizar. Tem um poema também do Pernambucano, Ariano Suassuna, do Suassuna, é muito interessante, né, cara, que ele fala sobre isso, né? Tem um trechinho que ele fala quem foi que salvou a lágrima, não sei o que, né? Fala assim, onde... O problema da meritocracia é a forma, aqui no mundo, né, de se colocar. O pessoal tem muito interesse para dar o mérito a certas pessoas, né? Vou ver se eu encontro aqui, vai ler, Carlos, vou ver se eu encontro o Suassuna aqui falando sobre. Pode continuar. Eu sei, eu estou procurando aqui onde eu parei. O texto. Se nos caminhos da alma... Não, deve ser aqui. Se nos caminhos da alma tudo tivesse prontinho para ela, o mundo não seria escola.
temos de estudar, não foi aqui, foi mais embaixo. Esse processo sublima a vida e dá condições aos espíritos de se sentirem felizes, porque trabalharam para a sua felicidade. Então, a qual o trabalhador que se faz digno do seu salário. Foi aqui. O esquecimento das faltas passadas não constitui obstáculo na vida da alma quando encarnada na Terra, e sim meios de esforçar mais, enriquecendo seus valores. Na realidade, então, não existe, propriamente dito, o esquecimento. É uma interrupção temporária, não é isso? Que é justamente para dar o espaço para que o espírito possa se evoluir através assim, da luz, da intuição. Então, se for reparar bem, nós falamos em cosmos, falamos em outros planetas, em outros orbes, outras dimensões, mas nós temos que primeiro notar que entre a atmosfera terrena e a crosta terrena tem uma grandiosidade de colônias. Então nós, para poder evoluir, vamos dizer assim, nós temos que ter esse conhecimento, mas ele não pode, vamos dizer assim, nós não podemos estar assim, claramente sabendo, eu fiz aquilo, deixei de fazer aquilo, mas pela intuição, pela aquela vontade, pelas coisas que aparecem, nós procuramos vencer aquela situação para poder dizer assim, bom, eu venci. Porque se a pessoa, por exemplo, for como disse aí, né, seguir, ter tudo ali à mão, você fez isso, fez aquilo, não precisava ter, né, esse esquecimento do passado. Que na realidade eu acho que é só uma interrupção. Eu vejo isso tudo como desdobramentos, sabe? Nós estivemos aqui embutidos, compactados, e conforme a gente vai se aclarando ou se percebendo, a gente vai se descompactando, se desdobrando. Mas isso a gente tem que ter a força da vontade, a sensibilidade aguçada, porque senão a vida vai nos levando. A gente vai no interesse egoísta do mundo. E tem outra coisa aqui que o Erlei falou, que é com relação à intuição. Muitas vezes a intuição te leva para o errado. Aí você tem a chamada métrica de valores. Aí você vai botar aquela métrica de valor e vai falar assim, eu não vou seguir essa intuição porque isso é errado. Então tem horas que você tem que ir contra a intuição justamente com essa métrica de valores que tu usa, cara. Você é empurrado aí. Ou por prazer, ou por alguma coisa, você é empurrado aí, mas você vai ter a métrica de valor que você vai chegar e vai segurar. Aí, Júnior, tem um remédio para isso. Meditação e prece, né? Para você ser bem orientado, não mal orientado, né? Em tudo se mostra a conquista. Certamente existem as bênçãos de Deus nesse meio de luz. Parece a luz maior, que não se esquece de seus filhos do coração. Se as criaturas encarnadas e desencarnadas soubessem do valor do Evangelho de Jesus, não o soltariam das mãos. Sempre o deixariam vibrar em seu coração, de modo que a consciência pudesse guardá-lo com todos os conceitos da vida que ele nos mostra na realidade de Deus. É o que acabou de dizer agora aqui o Valdemir, e é por isso que hoje eu faço o Evangelho no lar, lá em casa, todo dia, e não para a família, para mim, porque eu me vejo necessitado, eu a toda hora me escandalizo comigo mesmo, eu vejo nisso uma forma de massificar uma verdade que eu acredito, e que no normal aqui da população vai achar que é uma vã filosofia, uma quimera, uma coisa surreal, né? Mas quando a gente tem uma sensibilidade de entender o que o Cristo está querendo dizer, entrando para esse lado mais psicológico da vida, a gente vai ver, sabe, as entrelinhas e fazer essa ligação do cotidiano, do interrelacionamento.
gente vai entender o que o Cristo estava dizendo ali de uma forma mais social e um tanto menos religiosa, que a grosso modo a intenção ali daqueles que selecionaram os textos canônicos era de dominação e não de esclarecimento. E vem aí a doutrina dos Espíritos nos dá uma lupa para a gente ver as entrelinhas, entender o que aquilo tem a ver com o relacionamento social no dia a dia, né? E não esse lado, sei lá, ocioso da contemplação. O homem não reconhece na sua totalidade os atos que praticou no passado, mas tem uma noção desses feitos. É verdade. Eu, por exemplo, passei por umas situações muito desagradáveis. Por exemplo, eu tenho um genro que, se eu não tivesse esse conhecimento espiritual, baseando-se nessas máximas aí, de saber da lei do retorno, quanto também saber que tudo o que nós estamos passando tem alguma coisa a ver com aquilo que ficou no pretérito. Então, eu, por exemplo, tenho um genro que ele era muito elevado, agora ele sossegou um pouco. Então ele tirou da minha bondade, porque ele viu a minha situação espiritual, legal, então ele fez coisas como se aquilo ali fosse eu que tivesse feito. Vamos dizer, roubos. Eu ia trabalhar na casa de A, de B, de C, ele ia lá fazer uma visita do meu serviço, então ele roubava. Então eu que estava com a chave da casa, estava com tudo, levava a culpa. Então eu tive que sair uma vez às pressas da Vila Vitória, porque o cara estava me iludindo, tentando me iludir, para mim ir fazer uma festinha com eles. Farinha, de negócio de churrasco. Mas não, eles queriam, era o meu couro. Então eu pensei, poxa, esse camarada, ele roubou, ele assaltou ali, assaltou cá, e eu que estou levando a culpa. Então, vou fazer um negócio, eu vou sair daqui. Saí, fui para outra casa, ele foi lá, roubou lá também. Aí eu fiquei numa situação difícil, porque me colocaram na justiça. Ainda assim mesmo, falaram o seguinte para mim: você, sei que não fez nada disso, me dá esse cara que eu vou acabar com ele. Pai dos meus netos. Eu pensei, pô, vai matar esse cara tem muito que fazer, essas crianças. Segurei a cruz. Então, se eu fosse eu, tá, pode levar, mas conscientemente eu achei, não que eu deveria ser o Marte, mas também não achei que deveria assumir aquilo que ele fez. Então ainda salvei a vida do cara que estava querendo me matar. Então quer dizer, se não fosse conhecimento espiritual, por mim ia no primeiro lance. Aí eu vou falar da métrica de valores que você falou no começo. Na primeira vez que ele falou, eu já descartava ele. Porque você viu só, quando o cara demonstra para ele, na sua opinião, o que ele é, ele não vai modificar, então você se afasta. Até você tem uma situação difícil. Porque o cara depende de trabalho, eu estou se entendendo, eu entendo, eu tenho que ver também isso. Estou me purificando, né, cara? Mas é complicado, é complicado. Olha, tem muita... Você está na situação de sogro. Você está na situação de sogro. E ele abusou da minha bondade, eu sabendo, mas ele agora sabe, uma vez ele chegou na minha presença e disse que devia muito à sogra dele, de uma outra mulher que ele arrumou, que ele largou minha filha. Minha filha não quis ficar mais com ele. E depois ele falou que o que ele deve a mim, ele não tem condição de pagar, mas o que ele puder fazer, só foi, cara, o maior desejo meu é que você se esclareça. Então, são essas coisas que não parecem não, que na prática é que nós fazemos a espiritualidade. Aí olha, se a fulano ali vai no centro, coisa e tal, o que ele faz ali? Tem que aprender alguma coisa. Agora, realmente eu, em outra situação, não deixava nem acontecer a segunda. Baseado neles, deve lutar para a sua autoeducação espiritual. Neles, as nossas
Em cima da situação que até o Erei estava falando ali, né? As necessidades da vida corporal são provações, porque a alma deve passar. É o tribunal da consciência em trabalho de cobrança. E em muitos casos, ou em quase todos, são processos de despertamento espiritual. Convém aos espíritos buscarem sempre a luz onde ela estiver, pelos meios compatíveis com as suas forças, que a ajuda do céu não se fará esperar. Mãos invisíveis estão sempre prontas para ajudar os homens e levar suas cruzes ao calvário de todas as provações. Quem infringe as leis responde pelo que fez. As consequências são lições que o obrigam a procurar o próprio bem no mal praticado. E essas mãos invisíveis, elas estão toda hora ali nos dando aquele apoio, né? Nos segurando no colo, né? Nos levando vida fora. Gostei da parte do Tribunal da Consciência. Tribunal da Consciência. Ontem aqui, a Deizinha teve quase, eu acho que umas 10 comunicações de irmãos desencarnados, enfurecidos, irritados pela situação que se encontrava. E o problema dessa raiva, dessa irritação, é a ignorância da vida espiritual. O cara quer aceitação, né? O cara quer aceitação. Não, a aceitação é que ele não tem. Não tem, ele tem aceitação. Ele quer ali a liberação do jugo, do peso, da carga que ele mesmo criou. E de uma forma, alguns ali, eu quero sair, eu quero que me tire. Não tem nem humildade ali. Então ele, na própria vibração da palavra dele, ele já assina o atestado que ele tem que ficar ali mais tempo. Isso é para nós também, encarnados. Muitas vezes nós queremos sair das nossas provas aqui com raiva, revoltados. Mas sabe por que isso? De novo, porque é ignorante das leis espirituais. O que é aquele inferno que ele está vivendo? Se é que existe mesmo esse tal inferno. Não, existe sim, mas sabe o que é isso? São filtros. São filtros para você. Tu está numa filtragem emocional. Dali ele vai para outro, ou para a enfermaria lá do Hospital Esperança, que é outro filtro, e a gente vai ver depois a segunda morte, que é um filtrão para chegar para a parte superior. Então a gente tem que entender isso para não entrar em perturbação por simples fato de ignorância espiritual. Agora, como você vai falar de filtros para um cara desse? Tu tem que colocar ali, irmão, você criou isso. Aí, Carlos, a importância da casa espírita, né? Quer dizer, chegaram aqui provavelmente pela primeira vez, né? E na sequência foi ditada uma comunicação aqui falando exatamente disso. O espírito encontrou uma pessoa que vinha para a casa espírita. Né? Então, quer dizer, é oportunidade. Eu até achei gozado que antigamente acontecia isso muito comigo, né? Quando a Rogéria estava aqui, eu sempre trazia alguém. A leitura me fez lembrar, Adinho, da minha irmã que desencarnou. Ela teve uma vida muito difícil. Aquela daquela casa lá de trás? Não. A Gracinha, que desencarnou agora com Covid. Você não conheceu, não? Não conheci. Ela sempre questionou essa questão aí de você não saber o porquê do sofrimento. E aí a gente, claro que não estuda muito não, mas a gente sabe que se a gente soubesse o porquê dos nossos sofrimentos, nós íamos ficar com muita vergonha. Com certeza. Então eu falava para ela, não procura saber o porquê. Vamos tentar mudar. É difícil, não é fácil, porque ela sofreu muito. E aí lembrei também que ela, segundo as minhas tias que também são espíritas, ela deu uma comunicação
dizendo que se arrepende muito. Por quê? Porque era aquele espírito, era uma pessoa muito revoltada com aquele momento dela, das coisas que ela passava, e não teve forças, né, para vencer. Ela, pelo contrário, ela era muito revoltada pelas dificuldades. E ela chegou numa mensagem, mandou uma fotografia, dizendo que ela se arrepende muito, que ela nasceu numa família espírita e não aproveitou os ensinamentos. E ela tinha assim, uma coisa de comunicação. Ela recebia cada mensagem lindas e não soube aproveitar. Mas isso aí, eu vou dizer... Então tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. Nós temos que tentar aproveitar tudo que a gente... Nós que temos essa oportunidade... Mas é muito difícil ter essa sensibilidade. Com certeza. Por isso, se ela baixa aqui, eu ia dar uma... Irmão, relaxa. Esquece isso. Porque isso aí, infelizmente, é o normal. É o normal daqui. É muito difícil você se dar essa oportunidade. De você ter essa sensibilidade, de dar... Eu falo isso para minhas filhas. As maiores não estão em casa, mas não frequentam o evangelho lá. Eu fui criado com isso, né, cara? Basicamente. A minha filha mais nova, ela fala, até me emociona. Ela fala, eu sei que quase todo a minha personalidade é formatada em conceitos que eu tiro daqui, do estudo do Evangelho. Ela toma atitudes... Foi aquela que fez aquele negócio? Empreendedora. Ela se impõe, sabe, de uma forma a não ir pelas ideias alheias, sim o que ela acha. E ela tem uma personalidade bem forte. E ela é a mais nova das minhas... Quantos anos ela tem? Tem, eu acho que 17 agora, vai fazer 17. Agora, em relação ao arrependimento da tua irmã e o processo que ela passou, né, foi positivo. Sim, eu vi positivo. Eu vi que ela está sendo amparada. Porque minha família ela é toda espírita, da parte da minha mãe e dos meus pais. E sempre nós aprendemos, ela aprendeu muito. Ela começou antes de mim no espiritismo, lá no Grêmio. No Grêmio lá no início. Mas ela não teve força, ela não conseguiu vencer o lado, assim como nós estamos todo dia tentando vencer esse nosso lado negativo que nós temos, né? Todos nós temos lado. Agora, Denise, segredo de confessionário, a senhora falou agora, hein? Tem também o sermão, né? A senhora e sua irmã que nasceu ali choraram por aquele sermão que a senhora falou aqui no quintal. Sim. Aquele dali, porque a senhora falou, aquele dali que... Aquele dali era o cara que não sei o que adivinhava o pensamento que vocês falaram. Essa daí eu não sabia da sua irmã. Agora, o sermão, você não botou que ela esteja até amparada, não bem, mas amparada. Porque os familiares, né, que se foram, que eram espíritos, a espera, né? E que ela aceite. Ô Carlos, antes de você fazer a leitura do próximo livro, o poema que eu falei, eu disse que era da autoria do Ariano Suassuna, não, ele recitou, né, ele recita. O autor é Leandro Gomes de Barros. O título é Por que existem o mal e o sofrimento humano? Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Então eu trouxe o livrinho aqui, Escutando Sentimentos, da irmã Dufour. É o prefácio desse livro. Eu achei muito pertinente porque essa pergunta é um desdobramento da outra pergunta, né? E isso aqui é um complemento do que a gente estudou no domingo passado. Então, é o prefácio, não tem... Escutando a Alma é o título.
Eu tirei um pouco da introdução aqui, que vem falando do enredo. Deu uma resumida. É interessante, até eu falar com você isso, né? Porque os textos são muito grandes, né? São, Resume e deixa as pessoas buscarem a leitura, né? A gente até posta no grupo aí, lá no Face. Então vamos lá, como que é o título? Escutando a alma. Trabalhar pelo desenvolvimento dos potenciais e das virtudes humanas, esse é o objetivo sagrado da mensagem imortalista do Espiritismo no século XXI. Educar para ser, educar para conviver bem consigo, educar para ser feliz. Eis os pilares da harmonia interior e da felicidade à luz do espírito imortal neste século do coração. A informação consola e instrui. A transformação liberta e moraliza. A informação impulsiona. A transformação descobre. Os informados pensam. Os transformados criam. A teoria impulsiona a busca de novos valores. A reeducação dos sentimentos enseja a paz interior. As diretrizes doutrinárias estimulam convenções que servem de limites disciplinadores. Muito legal, repete, por favor. As diretrizes doutrinárias estimulam convenções que servem de limites disciplinadores. A renovação da sensibilidade conduz-nos ao encontro da singularidade que permite a plenitude íntima. Inteligência, o instrumento evolutivo para as conquistas de fora. Sentimento, conquista evolutiva para a aquisição íntimas. Na acústica da alma existe mensagem sobre o plano do Criador para os nossos destinos. Aprender a ouvi-las. Calma aí, vai lá. Pô, muito interessante, ó. Na acústica. Na acústica da alma existe mensagem sobre o plano do Criador para nosso destino. Pô, uma paradinha. Quer dizer, a gente tem dentro da gente. Ressoa na gente, né? E a gente, mas é aquilo, o frisson do dia a dia faz a gente ter essa sensibilidade. Aí vem o que você falou ainda há pouco, né? Aquelas inspirações ao contrário, né? Que é o descaminho, né? Aí você pesa na tua métrica de valores o que é certo e o que é errado para você seguir ou não. Livre-arbítrio. Aprender a ouvir. Na hora que você chega certo é meio ignorante. Vai. Aprender a ouvi-las é exercitar diariamente a plena atenção aos ditames libertadores dos sentimentos. Interferências internas e externas subtraem-nos constantemente a apreensão desses recados do coração. Escutar os sentimentos não significa adotá-los prontamente, mas aceitá-los em nossa intimidade e criar uma relação amigável com todos eles, aceitá-los sem reprimir ou se envergonhar. Essa atitude é o primeiro passo para o diálogo educativo com o nosso mundo íntimo. Somente assim teremos uma conexão com o nosso real, com a nossa real identidade psicológica, possibilitando a rica aventura do autodescobrimento no rumo da singularidade, a identidade cósmica do espírito. Eu acho gozado como isso aqui vai na mesma linha de mensagens que eu recebo de outros canais, sabe? Nessa sensibilidade de a gente se reeducar para ouvir o interno, para entender que tudo já está aqui. Falta a nossa atenção para isso, né? E a gente vai, de início começa a dar essa atenção, mas depois
pô, e a conta de luz? Isso e aquilo. Aí começa a criar, sabe, modos de sair dali, porque uma situação, uma noção de nostalgia do sofrimento do passado. Você está viciado em viver acelerado, em viver estressado, em viver obcecado. Então, essa nostalgia é uma coisa que nos prende por gostar de sofrer daqueles altos e baixos constantemente. Ser coitadinho, né? Muitas vezes a gente gosta de se vitimizar. Vitimizando. Eu achei interessante aí para a identidade do Cosme. É pela nossa forma de sentir a vida que nos tornamos singulares, únicos, e celebramos a individualidade, quando entramos em sintonia com nossa exclusividade e manifestamos o que somos. A felicidade acontece em nossas vidas. O sentimento é a maior conquista evolutiva do espírito. Por isso que eu até me emociono por isso. Por isso que aqui, muitas das vezes, eu vou até contra algumas exposições, que colocam o lado racional ou o lado mental como prioritário. E o prioritário é o sentimental. A gente tem que mudar essa forma de interpretar, de conotar as mensagens vindas. Não tem que adotar do jeito que veio. A gente tem que entender o que é aquilo ali e saber, será que é isso mesmo? E quando a gente começa a estudar mais, a gente consegue decifrar mais rápido. Eu vejo em comunicações espirituais de mestres ascensionados que a pessoa faz ali a pergunta na bucha. Ele dá um espaço de 1 minuto a 2 minutos para responder. E o cara é um mestre ascensionado. E o que ele passa ali é de uma grandiosidade psicológica gigantesca. Mas ele pauta, ele cria um hiato ali para começar a falar. Então, ele que é um ascensionado tem isso, a gente quer logo no automático já dar uma resposta. Você sabe que isso é um exercício do cérebro também, né? Sim. A gente só consegue desenvolver o ser humano comum 7%. O cara já está numa evolução maior, que a parte cerebral dele já está indo lá para os 20 e poucos por cento. O cara pensar e responder aquilo dali, olha a evolução cerebral do cara. Toda uma associação de fatores, né? Tanto de nós que estamos aqui, quanto de quem estamos assistindo, né? Também tem isso também, né? Tem isso. É importante a gente entender isso aí, né? Aprendendo a escutá-lo, estaremos entendendo melhor a nossa alma. Não existe um só sentimento que não tenha importância no processo do crescimento pessoal. Então, nenhum sentimento é à toa, né? Quando digo a mim mesmo, não posso sentir isto, simplesmente estou desprezando a oportunidade de autoinvestigação, de saber qual é ou quais são as mensagens profundas da vida mental. O exercício do auto-amor está em aprender a ouvir a voz do coração, pois nele residem os ditames para nossa paz e harmonia. Os sentimentos são guias infalíveis da alma na sua busca de ascensão e liberdade. O auto-amor consiste na arte de aprender a escutá-los, estudar a linguagem do coração. Pela linguagem dos sentimentos, entendemos o apoio do universo a nosso favor. Mas como seguir nossos sentimentos com tantas ilusões? Eis a ingente tarefa de nossos grêmios de amor. Então, eis a enorme tarefa no coletivo aqui, né, de amor espírita cristão.
educar para servir nossos sentimentos, radiografar nosso coração, desenvolver estudos sistematizados de si mesmo. Temos nos esforçado tanto quanto possível para aplicar as orientações da doutrina com nosso próximo. Mas e nós? Como cuidar de nós próprios? A proposta libertadora de Jesus estabelece: amai ao próximo, e acrescenta: como a ti mesmo. Os impulsos do self, do eu superior ou do eu profundo, não atendidos com o tempo, transformam-se em tristeza, angústia, desânimo, mau humor, depressão, irritação, melindre e insatisfação crônica. Além dos fatores de ordem evolutiva, encontramos gravames sociais para a questão da baixa autoestima. As gerações nascidas na segunda metade do século XX, nossos filhos geralmente, atingem o alvorecer do século XXI com feridas psicológicas profundas, resultantes de uma sociedade repressiva. Nossos filhos ou nós? Não, nossos filhos. Segunda metade do século XX. Tá. 1500 do século. Não. Século XX. Século XX. 1900. Tá, desculpa. Aí bateu de 1951 para cá. Pra Você vai cá. pra cá, isso aí. Você tá falando. Nós também. Aí eu não era pai. Mas principalmente ali, Mas já era bom, a mensagem. século XX. É século XX, Mas desculpa. aí ele fala, atinge o alvorecer do século XXI, Aí já são. com feridas psicológicas. Eu no Evangelho no Lar, lá em casa, aí teve uma questão que o tema lá era sobre erotismo e sexualidade, até o livro da irmã se não for. E aí eu falei para elas, para eles, né, minha filha e meus filhos, meu filho e minhas filhas. Tem 4 filhas. Tem 4 filhas e um menino. Sua filha é bonita. E aí, Só capa de e revista. aí eu coloquei, eu fui criado e modelado, o meu psicológico, basicamente, na década de 70 e 80. E ali a regra do homem era: prenda as suas cabritas que não pode estar solto. E você era instigado pelo pai, pelos amigos, pelos tios, de ser pegador, pega geral. E não era só isso não, cara. Tinha outro Não, eu estou dizendo só o lado erótico, o lado sexual. Se apanhar na rua, vai apanhar em casa. Eu passei por isso. Isso tudo muitas vezes, eu ficava na rua soluçando para não ir para casa. Primeiro que eu não tinha pai. E minha mãe era meio macho, sabe? Minha mãe queria ir lá resolver o problema. Então eu resguardava minha mãe em uma opção de situações. Eu era o filho mais velho. Então, quer dizer, eu passei uma porção de pelejas aí, de situações, que eu tinha que falar: pô, eu não posso esmorecer, passar esse lado menor e tal. Meu irmão, depois de velho, me ligou pedindo um dinheiro emprestado e falou: pô, sabe como é que é? Tu é meu irmão mais velho, você é meu pai, porque a gente não teve pai. E agora, depois de 50 anos, ele veio falar isso. Tem do lado também da religião, né, que a gente foi educado. Você foi feliz de ter nascido numa família espírita. Nós que nascemos numa família católica. Meu amigo, a coisa é muito pior, entendeu? Fez a besteira que você fez e tal, vai lá, confessa, ou vai lá e pede perdão a Deus, que está tudo bem, está tudo resolvido. Azar do outro que se arrebentou. Eu nasci na família de protestante presbiteriano. Eita, o senhor está vendo que eu estou. Mas pelo menos o protestante ele castra, ele te isola. Você sai, você depois parte para a vida meio ignorante da vida social.
Muitos evangélicos lá dentro de uma distribuidora de bebida colocam coisas que são aberrações. Tem um sarcasmo de dizer que todo mundo vai para o inferno. Sabe, você vê ali uma vaidade de estar no grupo escolhido e todo mundo vai se ferrar. Então, aquilo tudo, me dá pena. Com certeza. Dá pena. Eu digo, De pena. Ou fui comprar laranja de manhã, aí a menina lá do sacolão, só uma passagemzinha rápida. Perdeu. Até a menina do sacolão escolhendo a laranja, aí tem um rádio lá, né? Ela é evangélica. Eu fui vai ter sacolão de descida aí do lado da igreja. Olha o Pix do pastor. O Pix do pastor, ele dando nome no rádio. O Pix do pastor é tal. Ajudem, contribuam com o Pix do pastor. Lembrei de você. No plano Eu físico, considero isso aí mais como profissão do que religião. no plano físico, atitudes similares poderão constituir uma autêntica pedagogia de contextualização para a mensagem de amor contida no Evangelho e na codificação kardeciana. Resumiu tudo. Nestas páginas oferecemos alguns enfoques elementares. Ele fala dos estudos que tem aqui, né? Elementares para a composição de grupos de estudos à luz da mensagem renovadora do Espiritismo, cujo objetivo seja discutir a ingente desafio ou o maior desafio de aprender a amar a nós mesmos tanto quanto merecemos, promovendo o desenvolvimento pessoal à luz da imortalidade. Grupos de encontro que se estruturam como encantadoras oficinas do coração. Nossos textos nada possuem de conclusivos, ao contrário, são sugestões singelas com o intuito de serem debatidas, pesquisados e contestados, visando ampliação do entendimento em uma reformulação de conceitos sobre a arte de sentir e viver. Exaramos algumas ideias que nos auxiliam a pensar em nosso bem, sem sermos egoístas, conquistarmos autonomia sem vaidade, galgarmos os degraus do alto amor sem arrogância. Fique claro, alto amor não é treinar o pensamento para beneficiar a si, mas educar o sentimento para escutar Deus em nós. Descobrir nosso valor pessoal na obra da criação. Tecemos nossas considerações inspirada em o Evangelho segundo o Espiritismo. As palavras imorredoras da Boa Nova constituem o canone, o modelo mais completo da psicologia da felicidade para os habitantes do planeta Terra. Façamos o mergulho interior na fala do Mestre. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Em outra ocasião, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? Escutando e auscultando o coração feminino que lhe procurou rico de sensibilidade e afeto. Escutemos a alma e suas manifestações no coração. Celebremos a experiência de amarmos tanto quanto merecemos. O eminente Dr. Carl Gustav Jung asseverou: nenhuma circunstância exterior substitui a experiência interna. E é só à luz dos acontecimentos internos que entendo a mim mesmo. São eles que constituem a singularidade da minha vida. Escutemos os sentimentos e nossa vida terá mais encanto, alegria e paz. E ela finaliza assim: nutrida pelas melhores esperanças de cooperar e servir. Destino aos leitores e amigos de Ideal um abraço afetuoso. Tem uma segunda aqui.
Muito boa. O livro é muito interessante, né? Estudando sentimentos. E é muito válido. A gente tem lido obras psicografadas pelo médico Vanderlei. Cadê o Vanderlei S. Oliveira. É uma linha que vai mais para o lado psicológico, né, da doutrina, mas vale a pena. Não sei se a senhora conhece. Tenho. Muito bom, né? Muito interessante. A senhora quer fazer alguma colocação? Quer falar ao final da reunião? Fique à vontade. Não tem muito o que falar, não. Foi bom, gostei. Assuntos interessantíssimos. Até ouve bem aqui no meu momento. E tá tudo certo. Gostei. Tá bom, então. Vamos o convite do Júnior, né, seu Fernando? Sim. Vem todo domingo, estamos aqui, tem sábado. Sábado eu não participo, sábado com eles, estamos participando sábado com o estudo. Mas se quiser vir, muita gente vem, também outros vêm também. Tem outros que não estão aqui, que vão vir no sábado, costumam vir no sábado, fica à vontade. 6 horas da tarde, se quiser, liga para mim. Sábado, madrugada, fica no primeiro momento, né? Acho que é igual o outro lá. Sim. Na parte do estudo e depois a parte de... Aí tem a parte mediúnica. Isso aí eu não participo. Porque o grupo aqui é mínimo, entendeu? Nós somos muito poucos aqui nessa reunião de sábado, tá? Seria interessante, a senhora se sentir bem, a senhora venha, tá? Vem, pode ficar até a segunda parte. Porque a gente fica bem à vontade, entendeu? O problema mais é com a senhora mesmo. Tá bom. Essa semana... É porque no outro grupo é assim. Isso. A regra lá é assim, primeiro momento você fica, aí essa parte da mediunidade mesmo, quem não está como eu no caso, né? Que não frequento. Chegando agora, a gente sempre pede para guardar, né, um período. Pelo menos lá no outro grupo é assim. Em geral Em geral é. Mas tudo bem. Não sei o seu posicionamento. Mas é como ele falou, você só venha, você só vai se sentir sim, bem. Tá, entendi. Tudo bem. Porque eu estou chegando agora para entender como é. É verdade, o regulamento. Como vocês, regulamentar. Eu acho que está mais ou menos dentro das leituras. Essa semana foi, depois eu vou ver se alguém vai me dar alguma resposta, depois eu vou dizer de onde foi feita essa pergunta. Foi perguntado essa semana, talvez uma coisa tão simples. Anjo voa? Anjo voa. E aí, Carlos? Erlei, eu. Olha só, no livro de Patrícia é interessante que ela chega na pátria espiritual e ela faz cursos. E um dos cursos que ela faz é de volitação. É a mesma coisa. E ela coloca que uma das facilidades que teve ela de volitar foi ser vegetariana, foi ser filha de uma família espírita que abriu a forma mais consciencial das coisas, e ela teve uma adequação muito mais rápida chegando na pátria espiritual. E aí já se responde tudo. Essa pergunta me foi feita, que eu disse para o teu neto, que tem problema mental. Ele virou, ele virou, vô, anjo voa? É claro que eu tive que dar uma e explicar mais ou menos isso que tu falou, que ele não entendeu. Aí eu falei, meu neto, o anjo não voa, é a invenção do homem. O anjo são as pessoas boas, que amam seu próximo e perdoam seu próximo. Só que a gente tem que ter um cuidado. Mas para ele... Porque até os demônios... para ele, de repente... Eu tive que responder. Não tem problema. Mas ele não fez a pergunta para nós. Você está até sendo gravado. Você perguntou aí. A pergunta é feita e a gente não sabe responder. Às vezes a gente até sabe, mas não está entendendo a pessoa que está perguntando. E às vezes a gente também pergunta. Aqui eu já até falei várias vezes, né? Que às vezes eu escuto a leitura aí, não entendo não. Aí, simplesmente, com um ponto que vocês botam, eu faço o que entendo. Isso. Não, a gente tem que entender esse lance do o anjo voa, ou as disciplinas de uma superioridade de comportamento, de desprendimento,
porque a gente trabalha muito o lado positivo da ascensão, mas tem o lado trevoso, o lado obscuro, que a gente é muito ignorante disso. Você está numa dimensão superior. Nós saímos agora, estamos em mudança cíclica da terceira para a quarta dimensão, por causa da consciência que está se expandindo. Mas tem pessoas que não são tão boas e já estão atrás. Não, mas já estão mais evoluídas. Já estão na quinta, na sexta dimensão, então são agentes, sabe, do lado mais obscuro. Ele tem poderes que a gente vai achar até que é Deus, que é isso. Ele tem o racional e não tem o sentimental. Não tem. Então, quer dizer, a gente tem que estar, por isso, estudar. Bem, meus irmãos, vamos então para o final da reunião. Como é que nós fazemos nesse final? A gente põe alguma coisa ali tocando ali, cada um conversa ao seu modo com o nosso Papai do Céu, né? Que com certeza ele tem muitas coisas boas para nos dar, né? O agradecimento, né, muito especial a sua presença, tá? E mais uma vez a gente renova o convite, retorne, a gente precisa de seres humanos ao nosso lado aqui, né, para a gente levar em frente esse trabalho, né, encarnados e muito mais desencarnados. Então, com o nosso sincero agradecimento. Eu não falei depois, não. Eu não comentei qual que tem depois, não. Tá, gente, é legal. Então, fechamos os nossos olhos e conversemos com o Papai do Céu. Silenciosamente, né? Um diálogo silencioso que ele sabe bem o que passa nos nossos corações e nos nossos pensamentos.
nossa reunião, na expectativa, né, de que todo esse bem que havemos de ter recebido, que ele se espalhe pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, no nosso país, muita especialidade dos nossos irmãos que estão em conflito na Rússia e na Ucrânia, que Deus ilumine, né, os dirigentes dessas nações para que encontrem o mais rápido possível o acordo, né, que segue a paz. Então assim estamos encerrando. Traz o sol a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução. A aurora traz o sol a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução. Se tudo caminha em harmonia, pra que estragar o nosso dia? As forças conspiram sempre ao nosso favor. O universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor. O universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor. A aurora traz o sol a energia que irradia e vai embora, para que a lua então cresça, soberana e senhora, entre estrelas e cometas que passeiam por planetas em evolução. Se tudo caminha em harmonia, pra que estragar o nosso dia? As forças conspiram sempre ao nosso favor. O universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor. O universo é harmonia, tudo tem seu valor, uma eterna sinfonia que Deus rege com ternura e amor, que Deus rege com ternura e amor.